Muito bem, amados. Agora chegou um momento importantíssimo, momento em que nós vamos ouvir a palavra do Altíssimo. E é com muita honra que nesta noite nós estamos recebendo o presidente da nossa convenção estadual, também o presidente do Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, nosso querido pastor, amado por todos nós, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Ele aqui está. Pastor Luiz, o senhor pode se sentir à vontade, o senhor é o pastor de todo esse rebanho. Se o senhor desejar fazer uma vigília, pode fazer também, viu, pastor? Vamos ficar de pé, povo de Deus, e vamos receber o nosso presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu vou cumprimentar de novo, para ver se sai melhor. Uma multidão dessa aqui, eu creio que pode sair melhor. Prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tá vendo como ficou bem melhor? Mas bem melhor. Glória a Jesus. Eu quero só um instantinho em pé, queridos. Eu vou ler um texto na palavra de Deus. E eu quero usar esses minutos que se seguem para estar conversando com os irmãos um pouco sobre essa imensurável misericórdia de Deus, compaixão de Deus, o quanto Ele tem estado conosco, nos amparado, enfim, todo o tempo a gente pode senti-lo junto de nós. E eu quero estar lendo alguns versículos e estar compartilhando com os irmãos. Antes, eu gostaria de estar cumprimentando o pastor José Cosme, que é o nosso querido anfitrião, nosso pastor dessa cidade linda, maravilhosa, que é a cidade de Paulínia. Eu acho que em poucas cidades ou em poucos lugares existe um teatro como esse aqui, dessa categoria, deste quilate. Parabéns, Paulínia, parabéns. E quero cumprimentar, e cumprimentando ele, eu estou cumprimentando todos os pastores, os obreiros, as obreiras, e porque não tem como citar nome por nome, já foram citados aqui. Quero cumprimentar o meu companheiro, meu amigo, pastor José de Jesus Batista, o nosso superintendente regional. E essa regional está assim, viva. Nós podemos perceber desde que o culto começou, com a abertura que foi feita pelo pastor anfitrião. Logo em seguida veio o louvor, com muita vida, com muita unção de Deus, muita graça de Deus. E aí vem os departamentos todos, também na mesma direção, na mesma unção, com a mesma graça. E eu falei, meu Deus, estamos maravilhados, podemos ver aqui uma regional viva e está completa. E aí quando veio a Adobrac, irmã Filomena, quando veio a Adobrac, aí eu disse, meu Deus, olha como realmente está completa, porque a Adobrac foi oficializada no Supremo Conselho, na reunião do Supremo Conselho Nacional, em outubro de 2016. Em outubro de 2016 foi oficializado o departamento da Adobrac, e nós divulgamos, enviamos as cartas às convenções do Brasil, aos pastores do Brasil,
mas a gente tem visto assim, ainda bem acanhado o departamento. E eu penso que, oficializado como nós observamos aqui, eu acho que a regional de Americana deve estar saindo na frente. Eu penso que está saindo na frente. A glória é de Deus e a alegria é do nosso coração. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquem em pé como vocês estão. E eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, o versículo de número 15, ou melhor, vou começar lendo no 14, o 15 e o 16, são 3 versículos. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite. O inimigo não é fácil não, o inimigo é sempre sorrateiro, o inimigo é sempre traiçoeiro, e a gente tem que ter muito cuidado com o adversário, porque ele é muito astuto, muito sutil. E chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado, versículo 15, muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Em outras palavras, ele estava dizendo: agora estamos pegos, agora estamos perdidos. Ah, meu senhor, o que faremos? E ele, o profeta, respondeu: não temas, não temas, porque mais, lembre-se de uma coisa, hoje o Espírito Santo não está falando com o moço de Eliseu, não está falando com o rei de Israel, não está falando com aquele pessoal que estava em Dotã, ali ao redor da casa. Não, hoje o Espírito Santo está falando com todo o povo que está nesse auditório. O Espírito Santo está dirigindo a sua palavra a todos nós. Amém, irmãos? Hoje o Espírito Santo está falando comigo e com você, e com você, e com você. Ele está falando neste 6º encontro de comunhão da regional aqui de Americana, na cidade de Paulinho. Glória a Deus. E ele disse: não temas. De repente alguém entrou aqui temendo alguma coisa. De repente alguém veio de algum lugar, adentrou este teatro e tenso, preocupada, enfim, e agora o Espírito Santo já lhe viu. O Espírito Santo vê o que nós não conseguimos ver. Parece que não tem ninguém que tem problema aqui. Se a gente for olhar por esse lado, a reunião começando, o povo chegando, a reunião começando, os departamentos cantando, a coreografia, enfim, a ideia que se pode ter, a leitura que se dá para fazer é que ninguém está com problema aqui, mas o Espírito Santo já viu. Onde está? Quem está? Ele já viu.
e Ele é muito cuidadoso, zeloso com o seu Israel. E aqui está o Israel de Deus. E aí ele diz assim, o Espírito Santo, esse é o Espírito Santo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, queridos? Põe a Bíblia do ladinho aí de pé, se você puder, mas do ladinho aí da poltrona. Eu gostaria de dar um louvor a Deus, pastor Batista. Eu gostaria de pegar com essa frente aqui, olha, do jeito que vocês estão. Quem está sentado, fica tranquilo, pode ficar sentado mesmo, é porque você não pode ficar em pé, então fica tranquilo. Eu queria pegar primeiro, com esse lado aqui, esse primeiro lado, os irmãos que estão aqui no mezanino, no primeiro, no segundo, e eu gostaria que os irmãos fizessem assim, olha, nós dessemos um glória a Deus, meio lento, mas gesticulando, levantando as nossas mãos, e quando terminar o glória a Deus, só essa frente e o pessoal que está aqui nos dois mezaninos, e quando terminar o glória a Deus, as mãos estivessem bem esticadas, assim, por exemplo, glória, e aí começa a levantar, glória a Deus, só esse lado aqui, dá para a gente fazer? Vamos ver, eu também vou treinar junto com os irmãos. Vou treinar junto com vocês. Vamos levantar a mão, vamos juntos? Glória! Segura aí, fique em pé mais um pouquinho. Eu queria fazer o mesmo com o pessoal que está no centro, aqui no meio desse auditório. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos levantar as mãos e ao mesmo tempo dar um glória a Deus, tirado lá do fundo da alma, tirado lá do fundo do nosso coração, e dar um glória a Deus que está ocupando o centro dessa reunião. Você crê nisso? Então levante as duas mãos e diga: olha, está ficando muito bom. E agora eu queria pegar essa outra lateral aqui, à minha direita, e os dois mezaninos também, os irmãos que estão no primeiro e no segundo mezanino, juntos, vamos fazer a mesma coisa. Vamos, juntos, vamos fazer a mesma coisa. Todos, vamos. Agora, eu gostaria que os mezaninos, os dois da esquerda, os dois da direita, o corredor da direita, do meio e da lateral da esquerda, juntos nós dessemos um glória a Deus para Paulinha inteira escutar. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Juntos, vamos! Glória a Jesus. Amado e querido Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar participando do 6º encontro de comunhão desta regional. Quero te agradecer porque o Senhor me trouxe aqui para estar com estes amados e me abençoar juntamente com eles. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, em sua imensurável misericórdia, olhou para nós, olhou para essa multidão
e ouviu o nosso gemido de confissão e perdoou os nossos pecados e salvou a nossa alma e escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Obrigado, Senhor. E nesses minutos que se seguem, Pai, em nome do Senhor, que a Tua palavra será ministrada, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada vida, que haja durante a ministração da palavra, porque Tu estás aqui desde que começou a reunião. Agora, neste momento da palavra, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que é autoridade, a palavra que é espírito e vida, a palavra que é força, é poder, é como um martelo que esmiuça a penha. Toca, Senhor, na vida deste irmão que está precisando de uma cura hoje. Toca na vida dessa irmã que está precisando de uma libertação hoje, na vida dessa criança que está precisando de uma libertação hoje. Meu Deus, que a Tua palavra possa abençoar essa multidão, e por mais adverso que seja o momento que o Teu filho está vivendo, que a Tua filha está vivendo, seja na área que for da vida, da família, dos negócios, do trabalho, Senhor, entra com a Tua intervenção, pelo poder da Tua palavra. Senhor, fala conosco, fala, Senhor, conosco. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos, pode sentar. Eu vou procurar ser breve, irmãos. Deus, Ele é muito cuidadoso. Deus é extremamente zeloso com o seu Israel. Esse período, depois, numa outra hora em casa, os irmãos podem ler o contexto anterior, mas esse foi um período que a Síria vinha em conflitos constantes com Israel, e o exército do rei da Síria, orientado pelo comandante deles, procurava lugares estratégicos para prender, para pegar o rei de Israel, para tocar, para ferir Israel. E sempre que eles arrumavam esses lugares estratégicos para colocar essas emboscadas, acontecia uma coisa que um dia o rei da Síria estranhou. Israel não passava por lá. Ninguém passava por lá, mas eram lugares estratégicos. E o rei começou a estranhar, e um dia ele reuniu os seus homens e disse: agora, digamos, num lugar que coube todo a tropa dele, eu creio que com as portas fechadas, disse: agora eu quero descobrir quem é que está me traindo aqui. Agora eu quero descobrir quem é que está me traindo, porque em todos os lugares que armamos o nosso acampamento, Israel não passa. Até hoje nós não conseguimos tocar neles, porque onde armamos o acampamento, as nossas emboscadas, Israel não passa. Quem é o traidor aqui? Quem é o traidor? Aí levantou alguém e disse: rei, o senhor não tem traidor, não. Não tem nenhum traidor aqui. Eu vou explicar para o senhor o que está acontecendo.
é que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. E esse homem, Deus revela para ele os seus pensamentos. Aquilo que o Senhor fala baixinho lá no teu quarto de dormir, Deus revela para ele. E ele vai e passa para a tropa de Israel, passa para o rei de Israel, e é por isso que o Senhor não pegou, não tem ninguém traindo. É que Deus tem revelado até o que o Senhor pensa, o que o Senhor fala lá no teu quarto de dormir. Aí o rei falou: ah, então é isso? Tá bom, então vamos. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito que ele estava em Dotã. Tá. E aí o rei manda para prender um homem, pastor José Batista. O rei manda para prender um homem crente, um homem comprometido com Deus. Aleluia. Um homem comprometido com a palavra. Um homem que tudo que ele queria era servir, era ser útil para o reino, ser útil para Deus. Aí ele manda uma tropa grande. Ele manda carros e cavalos, e eles cercaram a cidade onde estava o moço, onde estava o Eliseu, onde estava o profeta de Deus. Pense bem, era um homem só, junto com o seu moço, com o seu ajudante. Era um homem só. Mas o rei enviou um exército com uma tropa, carros e cavalos, para prender um homem. E Deus está vendo tudo. Deus está olhando tudo. Pode ter certeza, Deus está te vendo. Talvez tenha passado na sua mente, ou tenha descido ao teu coração algum sentimento de que Deus não tem olhado para mim, Deus não, Deus está te vendo. Se você estiver fazendo tudo que é certo, fica feliz. Se você está fazendo tudo que é bom, fique contente. Se você está praticando o que não é bom, começa a orar e pedir perdão. Porque Deus está te vendo. Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Deus não tira o olho de mim nem de você. É bom a gente lembrar disso. Sempre Ele não tira o olho de nós. Aleluia. E agora, meus irmãos, o que acontece? O exército está lá postos, e logo pela manhã a Bíblia diz no versículo 15, no versículo 15, que o moço se levantou bem cedo. O moço se levantou bem cedo e saiu para fora. Quando ele saiu para o lado de fora, ele teve aquela surpresa. Os olhos dele contemplaram aquela infinidade enorme de soldados, de carros de guerra e cavalos. E aí foi que ele vem e exclama: meu Senhor, que faremos? Aí no final a pergunta: o que faremos? Quantas vezes, meu irmão querido, minha irmã querida, nós estamos diante de situações que nós não sabemos o que fazer. Será que aqui tem alguém que está diante de uma situação que não sabe o que fazer? Será que tem alguém aqui que já viveu, já passou por momentos parecido com esses que eu estou colocando para os irmãos? Eu acredito que todos nós já passamos por altos e baixos, por obstáculos, por situações complicadas,
e muitos desses momentos nós ficamos sem saber que decisão tomar, ficamos sem saber o que fazer, ficamos sem saber o que fazer. Irmãos, quando a gente chegar numa situação dessa, de não saber o que fazer, a melhor coisa que tem é perguntar para quem sabe. É ou não é? A melhor coisa que tem é perguntar para quem sabe. E vem o moço e diz para quem? Para aquele crente, para aquele homem de Deus, para aquele homem que já tinha enxergado o que o moço ainda não tinha conseguido enxergar. Aí vem aquele moço apavorado, vem aquele moço preocupado, porque ele só via na frente dele o problema, ele só via na frente dele o inimigo, ele só via na frente dele a dificuldade, ele só via na frente dele o desemprego, a doença, o problema em casa e tal. Ele só via isso na frente dele, e aí ele chega correndo, ah, meu Senhor, e agora o que faremos? Irmãos, quando nós não conseguimos enxergar com o olhar de Deus, e para enxergar com o olhar de Deus precisa ser um Eliseu comprometido. Para enxergar com os olhos de Deus precisa ser um Eliseu que é comprometido da planta dos pés até o alto da cabeça com Deus. O moço não conseguiu ver. O moço só viu o problema, o moço só viu os inimigos, o moço só viu o exército adversário, só. E aí volta para dentro apavorado. E em muitas ocasiões nós também vivemos essa experiência do moço. Vivemos essa experiência, meus queridos pastores, às vezes nos nossos ministérios. Meus queridos obreiros, obreiras, às vezes vivemos essa experiência no nosso ministério. A gente olha e só vê a dificuldade, a gente olha e só vê o problema, a gente olha e só vê até a parede, a gente olha e diz: não sei o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 17, veja o que aconteceu. Eliseu chamou o moço e disse: vem aqui. E o moço chegou, e ele disse: eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por você. No versículo 17 é isso que ele fez. E ele disse: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Aleluia. Tem coisa, irmãos, que a gente só vê com oração. Tem coisa que a gente só abre os olhos depois da oração, depois do jejum, depois da consagração, depois do perdão. Só abre os olhos e consegue ver depois. Esse moço, meus irmãos, minhas irmãs, meus pastores, obreiros em geral, obreiras, esse moço, você percebe que no versículo 17, o profeta diz: eu quero orar por você e pede a Deus que lhe abra os olhos. Mas ele não era cego. Ele não era cego. Ele enxergava normalmente, mas ele só enxergava o que estava diante dos seus olhos. E diante dos olhos dele só tinha parede, só tinha problema, só tinha dificuldade. Agora o homem de Deus coloca a mão e diz: Senhor, abra-lhes os olhos para que ele veja. Ele queria, o profeta queria que o moço enxergasse o que ele estava enxergando.
Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não mudou. Eu estou caminhando para encerrar. Deus não mudou. Deus, Ele é imutável. O nosso Deus é único. Antes dele não houve, depois também não haverá, porque não vai ter depois. Ele é eterno. Ele não mudou. Tiago 1,17 ele fala na sua epístola. Ele diz: o nosso Deus não muda, não há nele sombra de variação, de mudança. Ele continua o mesmo. O Deus que tratou com o moço de Eliseu, o Deus que tratou com Eliseu, o Deus que tratou com aquele soldado que se levantou lá no quartel com as portas fechadas e teve coragem de dizer: lá em Israel tem um homem, que Deus mostra para ele o que você pensa. Esse Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele está aqui nesta noite do 6º encontro de comunhão da nossa regional. Ele não mudou. Ele não muda, ele não vai mudar nunca. Ele é o mesmo. E ele está falando comigo. Quantas vezes eu me deparo com situações que eu não sei o que fazer, mas eu logo me lembro que Ele sabe. Eu logo me lembro que Ele sabe e eu vou para os pés dEle, porque eu sei que Ele sabe e Ele pode me ensinar. E aí, depois da oração, no versículo 17, o moço teve os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, e agora ele olha e ele respira fundo, porque quando ele trouxe a notícia para o profeta estava calmo, tranquilo, sereno, e quando ele trouxe a notícia ruim, o profeta ficou do mesmo jeito, porque o profeta via o que ele não estava vendo. É o que nós precisamos de ver. Quantas vezes nós não enxergamos o que Deus quer que nós enxergamos? E foi exatamente nesse momento que ele gritou, que ele clamou: o que faremos? E o homem de Deus serenamente disse para ele: olha, não temas. Esse não temas é o Espírito Santo. Pode entender como o Espírito Santo falando com cada um de nós aqui. Não temas. Não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmãos? Você pode crer nessa palavra de Deus? Não estou inventando nada, não sei também inventar nada. Eu não quero também, eu quero ser fiel à visão do altar, fiel à palavra de Deus. Ele estava vendo, agora ele estava vendo o que antes ele não via, o moço. Mas o profeta disse: olha, não temas. E nesta noite eu tenho certeza que Deus está dirigindo mais acentuadamente para algumas pessoas esse não temas, porque você tem vivido muito medo, você tem vivido muita tensão, você tem perdido o sono de noite, você tem acordado de madrugada. Tem ou não tem? Não fala não, só fala para você mesmo. Tem. Porque você anda muito preocupado, muito preocupada. O problema que traz essa preocupação, Deus sabe qual é, e você sabe também. É familiar? É problema em qualquer outra área?
Você sabe, Deus sabe melhor do que você. Mas é justamente para você que Ele está dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Podemos ensaiar um pouquinho para a gente terminar a pregação juntos? Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Dá para a gente repetir? Vamos começar pelo não temas. Vamos juntos? Não temas. Outra vez. É o Espírito Santo falando com cada um de nós. Juntos, vamos? Não temas. Mas aleluia, vai sair bom, já vi que vai sair. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos agora direto, não temas, e vamos direto até o final, juntos, vamos. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Irmãos, Deus não trouxe, pastor José Batista, Deus não trouxe essa multidão aqui nessa noite, não, só para preencher um espaço nessa quinta-feira de feriado, não. Deus tem propósito. Antes que o pastor Cosme marcasse aqui com a direção do teatro, antes que fosse marcada essa reunião pela diretoria da superintendência, Deus já sabia que ia ser hoje, Deus já sabia que ia ser aqui, Deus já sabia que você estaria onde você está, Deus já sabia que eu também estaria, mesmo tendo vindo para cá sem saber onde eu iria ministrar. Mas ao descer esse corredor que o pastor Cosme me falou, desça um túnel, e eu recebi uma palavra de Deus: não temas, não temas. Aleluia. Deus já sabia. Deus faz tudo com propósito. Você não veio aqui simplesmente por acaso, não, porque fulano me convidou, porque Beltrano me chamou, eu vim para fazer companhia. Não pode descartar essa possibilidade. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua casa, Deus tem um propósito com a tua família, e Ele já sabia há muito tempo atrás, antes de ser marcada essa reunião, Ele já sabia que você estaria aqui hoje, porque Ele iria dizer a você: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E agora, depois da oração, o homem de Deus diz: agora, moço, agora dê uma olhadinha, vê se você continua tendo a mesma visão. E aí o moço olha e respira fundo, porque o que ele viu na primeira vez que ele saiu para o lado de fora, foi um exército preparado para batalhar, para guerrear, mas era só um homem. Agora Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus é tão grande que Deus não deixa por menos. Era um homem só, era só um homem, só o Eliseu de Deus que estava lá e o seu moço, mas Deus não deixa por menos. O inimigo mandou um exército forte e Deus arregimenta o céu e manda um maior. Você já percebeu isso? Deus arregimenta o céu e manda um maior, porque o moço, quando ele descreve o exército do rei da Síria, ele fala: tem uma tropa de soldados, tem carro e tem cavalo, todo mundo preparado. Agora, quando depois da oração que ele recebe, e que ele vai e olha, ele volta respirando fundo, descansado, porque ele vê
que realmente o homem de Deus estava certo quando disse: são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? Porque no exército de Deus tinha uma coisa que no exército do rei da Síria não tinha. No exército dos homens não tem o que tem no exército de Deus. No exército dos homens não tem o que tem no exército de Deus. E eu fico arrepiado, porque Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. E o moço abre a porta e olha e diz: meu Senhor tem até carro de fogo. Nesse exército de Deus tem até carro de fogo. Ah, irmãos, carro de fogo só tem no exército de Deus. Carro de fogo só tem no exército de Deus. É deste Deus que você serve, é deste Deus que você adora, é deste Deus que você ama, é deste Deus que você honra, é este Deus que tem carro de fogo e cuida de você. Portanto, não temas, receba esta palavra que é profética para a tua vida. Obrigado, queridos, pela atenção. Amém, povo de Deus, aleluia. Nós gostaríamos, já quase nesse término do 6º encontro, homenagear pessoas tão importantes e caras para nós. Eu gostaria de pedir que a irmã Maria, esposa do pastor José de Jesus Batista, subisse aqui. Queridos, eu quero com muita alegria, nesta noite, nós homenagearmos o nosso querido pastor superintendente, pastor José de Jesus Batista. Eu sempre digo aos pastores que nós estamos lá em nossas regiões, às vezes não vemos com frequência o nosso pastor, tamanhas são as suas ocupações, mas confesso aos irmãos, e eu já conversei com outros pastores, falava com o pastor Cosme, nós sentimos a mão do nosso superintendente sobre as nossas cabeças, o que nos dá segurança para conduzirmos o rebanho que o Senhor nos tem confiado em nossa Jerusalém ali. E nós somos muito gratos ao pastor José de Jesus Batista por todo o carinho e atenção à nossa superintendência. E nós queremos dar a ele uma singela homenagem aqui, um presente da nossa superintendência. A irmã Maria, sua esposa, recebe da mão da minha esposa, em nome de todas as mulheres da superintendência, esse mimo, que Deus a abençoe. Nós queremos homenagear também o nosso presidente nacional, que com muita alegria nos trouxe essa belíssima palavra, e nós queremos abençoá-lo nesta noite, com esta singela homenagem também. Também minha esposa vai dar para que ele leve para a irmã Irani uma lembrança gostosa de Montemor em nome da Superintendência de Americana. Isso é chocolate artesanal, pastor Bergamin, que o senhor vai levar para a irmã Irani, feitas pela mão da Mari e do pastor Edson, ali do Parque do Café. Amém. Agora, querida superintendência, nós vamos nos colocar de pés e nós vamos abençoar o nosso presidente nacional e da convenção do estado de São Paulo, e o nosso querido superintendente, sua esposa, em Americana. Eu gostaria que o pastor Valdinei ficasse no meio do casal ali, abraçasse eles para interceder por eles. Pastor Cosme, abraça o nosso pastor, presidente nacional. Pastor Luiz Furioso, o senhor vai fazer essa oração junto com todos nós. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, estamos orando para abençoar, ó Deus, ainda mais a vida do nosso presidente, querido Deus, nacional, estadual, presidente da nossa obra, a vida do pastor, ó Senhor, José de Jesus Batista, o nosso superintendente, suas esposas. Coloca as mãos e de graça, Senhor, que o Senhor continue usando, que o Senhor continue abençoando, que a mão do Senhor continue, Pai amado, estendida sobre as vidas deles. Abençoe ricamente e dá, Senhor, as mais ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus, para a tua glória, para a tua glória. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ajuda a irmã Maria lá, não é minha? Mais forte que é para Jesus, igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Feche os nossos olhos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco, hoje e sempre. Todos digam amém.